Bom dia, meus queridos amigos, que a paz de Jesus, essa paz que tanto almejamos, envolva o nosso pensamento, o nosso coração e que sintamos agasalhados pelo amor do nosso Mestre querido. Convido a todos a refletir conosco nesta manhã, saindo das dificuldades do dia a dia, para que possamos sentir o valor do Evangelho em nossa existência. Hoje nós vamos ver a necessidade da encarnação. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confira. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhe auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça, mas a encarnação, para todos os espíritos, é um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhe impõe, quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. São Luís, Paris, 1859. Convidamos a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, que Ele possa nos assistir e nos amparar. Pedimos a nossa Mãe Maria Santíssima que nos agasalhe no seu manto, dando-nos força e coragem para vencer as lutas de cada dia. Ó Mestre, que nesta oportunidade feliz da prece, possamos rogar também por aqueles a quem tanto amamos, nossos familiares, especialmente aqueles que ora passam por maiores dificuldades. Senhor, dai-nos compreensão para que possamos melhorar a nossa condição espiritual e que a paz, a alegria seja constante em nossa vida, que sejamos agraciados pelo seu amor e fortalecidos pela fé, pela coragem que cada dia vamos conquistando dentro de nós. Que Deus, na sua infinita bondade, acoberte toda a humanidade sofredora. Nós hoje vamos ler Necessidades da Encarnação. Aliás, nós já lemos Necessidade da Encarnação. E nós perguntamos, qual é a nossa necessidade de encarnar mais algumas vezes? Essa pergunta, ela se faz para nós, na nossa intimidade. Será que nós já alcançamos um estado de elevação que propõe para nós um estado de melhoria espiritual, que nós nos sentimos que já estamos melhor do que muitos outros irmãos? Que sentimentos tem sido nosso? É uma pergunta que cada um precisa de fazer para si, para analisar essa pergunta que Kardec nos traz. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Eu não vejo como um castigo, eu vejo como uma oportunidade.
E como oportunidade, nós temos o tempo, né, que junto à oportunidade, que são dois talentos importantes. Por isso ele nos diz: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Todos nós que estamos aqui estamos com um planejamento reencarnatório e com uma missão a ser desenvolvida. Quando nós falamos em missão, nós não estamos falando de uma missão exacerbada, nós estamos falando de uma missão de ser mãe, de ser pai, de sermos um bom funcionário, aquilo que nós realizamos no dia a dia, esse é o nosso compromisso maior, que nós temos o dever de cumprir com as nossas obrigações e o dever de vivenciar nesse cumprimento a execução das leis de Deus. E nós vamos ver que todos nós somos convidados, o Evangelho até nos diz que são obrigados, mas eu vou dizer que nós somos convidados a desenvolver a inteligência de forma adequada com as leis que regem a nossa vida. Que inteligência nós queremos? Uma inteligência intelectual que nos amplia o olhar para o materialismo, para as conquistas da matéria, ou nós desejamos uma, um cumprimento, né, um olhar diferente para a nossa inteligência de acordo com as questões morais. Porque nós já somos capazes de perceber que tudo que é matéria não me transforma. Então, nós vamos ver que, sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente a todos os seus filhos. Todos nós temos o direito de renascer, de reencarnar, de encarnar, para que nós possamos estabelecer para nós um plano de trabalho. E esse plano de trabalho ele se faz calcado num plano de amor. As mesmas obrigações que nós temos que cumprir e com a mesma liberdade de proceder. Somos um espírito livre, mas o livre-arbítrio, ele nos auxilia a tomar nossas decisões, realizar nossas escolhas de acordo com aquilo que nós verdadeiramente desejamos para avançar dentro do nosso progresso. Então, não é um privilégio reencarnar, é uma lei que nos atrai. E a lei reencarnacionista, ela é um vetor atrativo, porque no mundo espiritual, na erraticidade, nós vamos ver que nós estamos sempre aquém daquilo que a lei nos pede. Então, quando nós estamos no mundo espiritual e na erraticidade, aguardando novo momento de voltar à Terra, nós temos pensamentos que são extremamente importantes porque nós aspiramos melhorar. E quando nós entendemos esse ser espiritual que nós somos, nós vamos ver se é possível a gente reunir com aqueles espíritos que outrora tivemos juntos ou que deixamos pendências ou não, para que eles possam nos ajudar usar, né, desse mecanismo da reencarnação para que eu possa também crescer junto dele, mudando o meu olhar para eles, os meus sentimentos e ainda compreender que nós não podemos mais utilizar a nossa liberdade para o mal. O uso mal da liberdade que Deus nos dá, ele confere, né, cada dia mais para nós uma posição que precisamos analisar, porque muitas vezes a nossa marcha evolutiva, ela não é uma marcha que vamos avançar, justamente porque nós não olhamos, não temos o olhar no mundo espiritual com os olhos do homem, nós temos o olho do espírito, com a consciência clara. Então, às vezes, nós pedimos coisas que quando chegamos aqui, a gente fala, nossa, como é que eu vou dar conta, né? Mas nós damos conta, meus irmãos.
A doutrina espírita, ela vem para nos esclarecer os conflitos que trazemos, os transtornos que carregamos. Aqueles que estão junto de nós, muitas vezes são estímulos para que a gente possa nos observarmos, mas eles também precisam de nós. Então, todos nós vamos ver que nós vamos olhar para a reencarnação como uma necessidade. Ela é um vetor que nos atrai. E quando nós vamos entrando no processo da reencarnação, nós temos que compreender que é pela reencarnação que nós vamos assumindo os nossos novos compromissos, ressarcindo o passado. E nós vamos ver que ninguém chega ao curso superior sem ter percorrido as classes iniciais. Então, todos nós somos assim. Nós, para chegarmos aos mundos felizes, eu tenho que passar pelo mundo de provas e expiação, avançar no mundo intermediário, que é o da regeneração, para que eu possa angariar conquistas e ampliar o nosso olhar da inteligência, do pensamento, para que nós possamos compreender o valor do bem, vivendo o Evangelho, aplicando todo o conhecimento que está à nossa disposição para que a gente possa libertar. Libertar de quê? Dos sentimentos que atrofiam a nossa capacidade de amar. Esse é o maior impedimento nosso. O que tem nos prejudicado a nossa caminhada são os nossos pensamentos, às vezes nossa vaidade, nosso orgulho, nosso egoísmo. Isso faz com que a gente não tenha dentro de nós a esperança de progresso. E é por isso que quando nós estamos em estado errante, é extremamente importante fazer essas escolhas. E quando aqui, reencarnados ou encarnados, nós não podemos, de forma alguma, refutar as nossas lutas, as nossas dores. Então, nós temos a noção, né, que Santo Agostinho nos traz na nota desse item, que se nós não esforçarmos, nós não teremos como abreviar o caminho. E quando eu estou caminhando com segurança, nós eliminamos muitos espinhos. E aí nós vamos ver que outro tanto não sucede àquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. A preguiça, gente, ela é uma enfermidade, o ócio, a inoperância, a indiferença. Então, aqui ele diz, não é o trabalho da classe que constitui a punição. Essa se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Então, por que a gente não aproveita ser boa mãe, bom pai, um bom irmão? Onde nós estivermos, em qualquer profissão, eu preciso perguntar para mim mesmo, qual é a consequência dos meus atos se eu não for honesto, se eu não caminhar de acordo com as leis de Deus? Então, nós precisamos ver que todos nós temos que melhorar a nossa posição espiritual, não só por uma vontade, eu quero, não, eu preciso de um conhecimento que me ajude a compreender as minhas dores e as dores daqueles que estão à minha volta. Não é o trabalho de classe que constitui a punição. Quer dizer, não é o trabalho da classe que constitui a punição. Essa se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Então, todos nós que estamos, por exemplo, aqui num ambiente, e esse ambiente está saturado por nossas dificuldades, nós temos que ver que todos nós temos que passar. Nós temos que passar por experiências que nos faz perceber e sentir a grandeza da vida. E aí nós vamos ver que o homem no planeta Terra, ele sai de um estado de selvageria para chegar a um estado de angelitude.
Então, tudo isso é um progresso e que demanda tempo, demanda muitas reencarnações. Então, é preciso que a gente analise em que ponto eu me encontro. Não adianta eu falar do outro, eu preciso de olhar em que ponto eu me encontro, o nível de sentimentos que trago, qual é o senso moral do meu espírito, de que forma eu tenho desenvolvido aquilo que a lei tem me pedido. Então, nós vamos ver que quando nós partimos para a revolta, para a preguiça, para a ociosidade, nós achamos que a nossa vida é um castigo, que a reencarnação é um castigo. E é o contrário. Quando nós trabalhamos aqui ativamente pelo nosso progresso moral, nós vamos, além de abreviar o tempo da encarnação material, nós também podemos transpor de uma só vez os degraus intermediários que os separam dos mundos superiores. Isso é misericórdia, bondade divina que nos dá força para a gente superar as dificuldades de acordo com a vontade de cada um de trabalhar. As diferenças que há entre nós, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que temos subido. Então, que vantagem eu tenho de ficar na preguiça? Que vantagem eu tenho de ficar na ociosidade? Então, toda reencarnação ou toda encarnação, ela precisa ter um fim útil. E é esse fim útil que nós vamos perguntar qual é a finalidade dessa minha existência. Onde está o ponto mais importante que eu preciso analisar em mim para que eu possa melhorar? Qual seria das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenridade? Teria sofrido sem proveito para si nem para outrem? Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Então, estes espíritos são aqueles que muitas vezes desistiram da caminhada, deixaram de lutar. E às vezes, no final de uma trajetória, nós hoje podemos observar, né, quantos idosos, numa certa altura da vida, entram no suicídio. Ora, é preciso que a gente pense, todas as vezes que eu vou rompendo com a lei de Deus, eu serei chamado. E às vezes teremos reencarnações de ordem muito difíceis, o que não foi planejado, mas foi uma escolha nossa. Isso é muito triste, meus irmãos. A dor, ela é libertadora. Então, nós vamos ver aqui no Evangelho, quando ele diz assim: teriam sofrido sem proveito para si nem para outrem? Será que eu consigo sofrer só eu mesma? Não deixar esse sofrimento chegar no coração de outros? Onde estão as nossas ligações afetivas? Onde estão os nossos sentimentos? Então é preciso ver que a reencarnação, ela nos propicia cada dia, cada vez mais, o ensejo de reparar os danos que nós não conseguimos acertar ou corrigir. Então, eu convido a todos a pensar muito nas suas atitudes, nos seus sentimentos, nas suas ações e perguntar sempre, né, qual é a finalidade útil desta existência, o que vim aqui fazer. Qual é o propósito que tenho junto a estes espíritos? Para que a gente não crie maiores dificuldades. E assim, agradecemos a Deus com o conhecimento que já possuímos e com o amparo constante, nós pedimos a Jesus que nós sejamos fortalecidos para recebermos o passe. Ó Senhor, que a misericórdia do vosso amor se faça junto de nós. Que a bondade excelsa de Jesus estenda sobre todos os nossos irmãos que ora se encontram orando conosco. Que a bondade e a misericórdia do seu amor se faça no coração de todos. Que o passe seja a transfusão de energias que os espíritos amigos venham nos oferecer. Que possamos receber dádivas sublimes deste amor incondicional. Fluidifique a nossa água, Senhor, para que ela se transforme em medicamento
para que ela se transforme em força renovadora para todos nós. Jesus, que a sua bondade infinita como irmão e como médico de nossas almas atenda a todos aqueles, Jesus, que necessitam do seu amor. Que a paz e alegria se façam em nossos corações. Senhor, que nesta manhã sublime, em que nossas preces se mesclaram com tantos outros pensamentos, nós te agradecemos, deixando no coração de todos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus e sinta-se em paz. Que assim seja.